Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os episódios 3 e 4 da primeira temporada de This Is Us. Lembrando que a Globo tá exibindo a primeira temporada da série às quartas-feiras à noite depois de Travessia, e a série também tá disponível no Amazon Prime Video e completa até a sua última temporada no Star Plus. Tem vários vídeos aqui no canal sobre This Is Us, então se você é fã da série, tá gostando da série, se inscreve e assiste aos outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que esses dois episódios, os episódios 3 e 4 da primeira temporada, têm uma temática em comum. Eu acho que os dois episódios falam sobre a importância de criar os seus filhos de forma diferente. Então a gente vê aqui a Rebecca e o Jack lidando com a criação dos seus filhos. Eles precisam entender que é necessário sim criar os filhos com um senso de igualdade, é necessário trazer igualdade na criação dos filhos, mas é essencial, é muito importante cuidar da individualidade. Então criar os seus filhos colocando como prioridade a individualidade de cada um, entendendo as necessidades de cada um dos seus filhos, e é isso que eles lutam muito para conseguir fazer, mas ainda assim tem dificuldades para fazer. Vamos falar primeiro sobre o episódio 3. O episódio 3, ele começa com uma cena de abertura que é muito forte. A abertura desse episódio mostra o William, pai biológico do Randall, conhecendo a mãe biológica do Randall, que eu acho que não é mencionado nesse episódio, mas ela se chama Laurel. Então eu vou falar sobre ela usando o nome dela, o nome que a gente sabe que ela tem, tá bem? Então a gente vê os dois no passado, a gente vê o William entrando no ônibus que ele sempre pegava e conhecendo a Laurel nesse ônibus e se apaixonando por ela aos poucos. E aí a sequência de abertura são várias cenas que vão mostrando a evolução da relação dos dois. Eles entrando no mesmo ônibus, trocando olhares, depois sentando juntos e aí começando a pegar esse ônibus juntos também. Até o momento em que a gente vê que os dois estão se perdendo nas drogas. Eu acho que é muito claro essa progressão na relação dos dois, né? O quanto eles são saudáveis quando eles se conhecem e como o vício entra na vida deles em determinado momento. E aí um detalhe do episódio que reforça isso é o caderno do William, né? Então o William tem um caderno que ele usa pra escrever poesias e a gente vai vendo como a letra dele vai ficando mais garranchuda, mais feia, mais ilegível conforme ele vai ficando mais dependente das drogas. É um detalhe que vai reforçando essa ideia da abertura do episódio mesmo. E aí o final dessa sequência mostra ele sozinho no ônibus, sem a Laurel, mas segurando um bebê recém-nascido que é o Randall. E a gente sabe que nesse momento ele tá indo até o corpo de bombeiros pra abandonar o filho que depois vai ser adotado pelo Jack e pela Rebecca. Ainda tem muitas lacunas nessa história, a gente ainda não sabe muito sobre o William e a Laurel. Isso vai ser mostrado mais pra frente na história e a gente volta a falar sobre a relação dos dois em vídeos futuros. Mas eu acho que essa abertura tá aqui pra relembrar a gente, pra reforçar algo que já foi dito nos dois primeiros episódios da série. Foi o vício do William e da Laurel que fez as coisas acontecerem como elas aconteceram, né? Que fez, por exemplo, a Laurel morrer e depois o William levar o Randall até esse corpo de bombeiros e abandonar o filho dessa forma. Já no presente, o episódio anterior tinha acabado com a Rebecca e o Miguel chegando de surpresa na casa do Randall e da Beth. E aí foi nesse momento que a gente descobriu que a Rebecca e o Miguel estavam casados, o que significava que a Rebecca e o Jack não estavam mais casados. Mas agora, quando a gente vê esses dois personagens chegando pra visitar o Randall, a Beth e as meninas, a gente percebe que o Randall não tinha se planejado pra contar pra mãe que ele tinha achado o pai biológico dele. E ele precisa descobrir como ele vai fazer isso, né? Então, quando ele conta pra ela, uma coisa que ele diz é: eu sei que você e o papai teriam encontrado meu pai biológico se vocês pudessem ter encontrado. E aí a gente descobre, no momento em que a Rebecca conhece o William, que na verdade ela já tinha encontrado ele. E aí nesse momento a Rebecca pede pra conversar sozinha com o William e eles reforçam que eles tinham um acordo. Então eles fizeram um acordo em determinado momento, a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso ao longo do episódio, e o William promete que não vai contar pro Randall nada disso, não vai contar pro Randall que os dois se conheciam. E aí a série volta no passado pra explicar isso pra gente, porque enquanto público, quando a gente vê essa cena, a gente fica surpreso, chocado, né? No passado, a gente vê, então, o Jack e a Rebecca levando os seus 3 filhos pra casa, e a gente descobre que eles se chamam Kevin, Kate e Kyle, e que essa escolha de nomes foi feita em homenagem ao Dr. K, que fez o parto das crianças. E os nomes, provavelmente, eles foram decididos ali
logo antes do parto, né? Então, em teoria, o Randall tinha ficado com o nome que ia ser do filho que o Jack e a Rebecca perderam no parto. E aí, na saída do hospital, quando eles estão indo pra casa, o Jack vai buscar o carro e a Rebecca vê o William do outro lado da rua observando-a. E ela percebe que aquele homem é o filho, é o pai do filho que ela acabou de adotar. Mas ela não consegue entrar em contato com ele ali, porque ele foge, né? Ele atravessa e pega um ônibus. E o passado desse episódio aborda a dificuldade do Jack e da Rebecca de serem pais de 3 filhos, porque ser pai de apenas um filho já é muito difícil. 3 ao mesmo tempo é quase impossível, eles estão ali se matando pra fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo em que eles também precisam lidar com o luto. Eles estão em luto pelo bebê que eles perderam no parto. E a gente vê a dificuldade da Rebecca de se conectar com o filho que eles adotaram. E de como ele não tá, por exemplo, aceitando o peito dela na hora de se amamentar. Então a Rebecca aproveita enquanto o Jack leva os filhos pra uma consulta de rotina com o Dr. K pra procurar o homem que ela tinha visto no hospital. E ela pega o mesmo ônibus que ela viu ele pegando. É assim que ela o encontra, né? O motorista sabe quem ele é, porque ele sempre pega aquele ônibus e leva ela até o endereço do William. Então, quando ela encontra o William, ela descobre que ele tá usando drogas, que ele usa drogas. E é claro que isso a assusta, né? Mas o William explica pra Rebecca que o bebê que ela adotou não nasceu simplesmente de drogas e vício, que ele nasceu de um lugar de amor e de bondade, que ele e a mãe do Randall se amavam, que naquele momento ainda se chama Kyle, né? E o William até tenta pedir pra ver o filho, mas a Rebecca tá assustada, ela não quer que uma pessoa que esteja tão próxima das drogas, por exemplo, esteja em contato com seu filho. Fora que ela adotou uma criança e ela tá com medo de perder essa criança também. E ela até diz pra ele que precisa ter certeza de que ele não vai voltar atrás do filho, que ela precisa dessa confirmação pra poder estabelecer o seu vínculo de mãe com essa criança que ela adotou, né? Mas ainda assim, é o William quem sugere pra Rebecca que ela troque o nome do filho. Ele diz pra ela que o filho que ela adotou precisa de um nome dele, e não do nome que seria do filho que a Rebecca perdeu. E aí a Rebecca pergunta pra ele qual é o nome do poeta que tinha escrito as poesias que ele lia pra mãe do bebê quando eles estavam juntos, porque é algo que o William comenta com ela, né? Então, indiretamente, foi o William quem ajudou a escolher o nome do Randall, porque o nome do poeta era Dudley Randall. Randall era tipo um sobrenome, mas é o nome que a Rebecca e o Jack escolhem, então, pra dar pra esse filho. Só que a Rebecca não conta pro Jack sobre esse encontro que ela teve com o William, e nem pro Randall no futuro também. No presente, depois da conversa que a Rebecca tem com o William tenta ir embora, porque a Rebecca avisa ele sobre quem o Randall é, né? Ela fala pra ele, o Randall vai fazer de tudo pra te salvar. Ele vai colocar tudo em segundo plano pra te salvar, porque é assim que ele é. Ele é essa pessoa, né? Então eu espero que você vale a pena. É isso que ela diz pra ele. Só que quando o William tenta ir embora, o Randall obriga ele a voltar e a entrar aí na consulta médica que ele agendou. E ele vai, mas pra ouvir o que ele já sabia. Não tem muito que pode ser feito pela saúde dele. E o Randall percebe nesse momento que o pai biológico, que ele sempre quis conhecer, tem pouco tempo de vida. Então ele precisa correr contra o tempo pra descobrir quem ele é, pra entender mais da sua história, pra saber de onde ele veio. Ele tem pouco tempo pra conhecer o pai que ele sempre quis conhecer. E é isso que ele precisa fazer a partir de agora na série. Do outro lado do país, a gente tem também a Kate e o Kevin em Los Angeles, né? Então vamos falar um pouquinho sobre eles dois nesse episódio. Porque ainda que esses dois episódios, o 3 e o 4, foquem mais no Randall, entre os 3 filhos ali, a gente também vê um pouquinho da Kate e do Kevin. O Toby ouve a Kate cantando, descobre que ela canta e a gente descobre junto com ele que ela tem uma voz maravilhosa. E ela fala um pouco pra ele sobre a relação dela com a música, né? E sobre como ela sempre amou música, mas agora, por conta da imagem dela, do corpo dela, ela tenta evitar os holofotes. E o Toby também percebe a necessidade que o Kevin tem da Kate estar sempre fazendo as coisas por ele. Então o Kevin quer mudar pra Nova York e é a Kate que tá ali resolvendo tudo por ele. Porque ele é, de certa forma, dependente dela. Os dois são dependentes um do outro, né? E o Toby decide que vai dar um dia de estrela pra Kate. Esse é o dia dela ser a estrela, ao invés de fazer com que o irmão dela seja sempre a estrela. E eu achei lindo ele levando ela pra cantar no asilo em que a tia dele mora, porque é um lugar seguro, um safe space pra ela cantar sem se sentir julgada pelas outras pessoas. E ela faz um cover belíssimo de Time After Time, que é uma das cenas que sempre estão na minha memória, no meu imaginário, quando eu penso em This Is Us. Só que a Kate larga tudo, no fim das contas, pra ajudar o Kevin quando ele tá ali numa situação que ele poderia muito bem nem ter se metido nela, pra começo de conversa, né? E ela usa de justificativa essa conexão dos dois, que um sempre sabe o que o outro
tá sentindo porque eles são irmãos gêmeos, eu não sei o quê. Mas é o Kevin quem percebe que tá prendendo a irmã e ele a demite, ele toma a decisão de demiti-la. E eu achei muito legal isso da parte do Kevin, porque normalmente o Kevin ele é muito egocêntrico, ele olha só pra si, mas ele percebe que ele precisa abrir ali uma distância entre ele e a irmã pra que a irmã possa viver uma coisa que há muitos anos ela não vive, né? Que é isso de se apaixonar, de conhecer alguém que gosta dela. E o Kevin, a gente termina o episódio, na verdade, com o Kevin realmente se mudando pra Nova York, o que vai ser algo interessante de acompanhar. E agora vamos falar sobre o episódio 4 da série. No episódio 4, a gente vê no passado um dia de calor na Filadélfia. Então a gente vê a família Pearson tomando a decisão de ir para a piscina pública da cidade, que é uma piscina que a gente vai ver em alguns outros momentos da série eles frequentando. Então a ideia inicialmente é que eles tenham um dia para relaxar, só que tá o completo caos, porque todo mundo teve a mesma ideia, né? E aí eu acho que o episódio desenvolve essa narrativa refletindo também o caos que tá nesse dia, né? Porque o caos ele se estende para as crianças, que nessa época estão ali com 8 anos de idade. Dessa vez a gente vê de novo eles um pouquinho mais velhos. Eles estão dando muito trabalho para Rebecca. Esse é um episódio que foca muito nos problemas e nas individualidades dos 3 filhos, de forma a mostrar que as mesmas questões que eles tinham no passado são as questões que eles têm no presente. Eu já tinha falado isso pra vocês no vídeo que eu postei na semana passada sobre os episódios 1 e 2. Então vamos falar sobre a individualidade de cada filho, o problema de cada filho no passado. Eu vou fazer um paralelo com o que está sendo mostrado sobre cada filho no presente, tá? Começando pela Kate. A Kate sempre foi uma criança gordinha. É claro que isso virou um problema muito maior pra ela anos depois, só que desde pequena ela sofria com isso. A mãe, a Rebecca, estava sempre tentando ajudar, sempre tentando fazer a filha comer melhor, fazer a filha vestir roupas que não mostrassem tanto isso, mas com essa intenção de ajudar, ela acabou até piorando esse problema, criando um problema ainda maior na cabeça da Kate. E nesse episódio a gente vê outras crianças, outras meninas, sendo malvadas com ela, né, com a Kate, mandando um bilhetinho dizendo que não querem mais ser amiga delas, porque não fica explícito, né, mas elas desenham ali uma carinha de porco no bilhete, então chamando a Kate de gorda mesmo, né. Ela tava ali toda feliz com o biquíni no começo do episódio e a gente vê depois ela toda triste, tendo que usar a camiseta que o Jack tinha levado pra piscina, porque ela tava tomando consciência já aos 8 anos de idade de que existe um padrão de beleza na sociedade. Isso é algo que a gente precisa conviver todos nós, né, a todo momento, mas na infância a gente se blinda disso, né, a gente não tem essa consciência, a gente ainda é muito inocente, a gente vê a Kate perdendo essa inocência nesse episódio. E aí no presente a gente vê a Kate muito mais velha, com 36 anos de idade, numa situação de muita insegurança. Ela descobre que o Toby, o cara pelo qual ela tá se apaixonando, já foi casado. E ele foi casado com uma pessoa super magra, super padrão, e ela fica obcecada com essa mulher. Vai visitar a loja dela, pesquisa todas as informações sobre ela, e acaba até fazendo uma entrevista de emprego pra ela e conseguindo um emprego de assistente ali dela na loja, né? E isso tudo aqui mostra a insegurança da Kate em relação à sua imagem, ao seu peso, a quem ela é. E isso tem sido um ciclo no relacionamento do Toby desde que eles começaram, né? A Kate tá ali insegura, o Toby faz uma coisa muito legal pra melhorar a autoestima dela, ela fica bem, mas depois isso se repete de novo. E aí o Toby explica pra Kate que ele terminou esse relacionamento, né, esse casamento com a ex-esposa, porque tava sendo terrível pra ele. A ex-esposa traiu ele, acabou com a autoestima, ficou com o dinheiro dele, ele engordou 43 quilos depois do término, ele considerou tirar a própria vida. Então, ela ser uma pessoa magra e padrão não valeu de nada, ela só fez ele sofrer. E agora ele tá num relacionamento com uma pessoa que ele gosta e que ele acha que vai dar certo, que é a Kate, que não é magra, mas que tem muitas outras questões sobre ela que fazem ela ser incrível também. E isso só mostra que a Kate tem muita dificuldade de enxergar os problemas dos outros, porque os problemas dela, que giram ao redor do peso dela e da imagem dela e da insegurança dela, são muito grandes. E ela precisa superar um pouco isso, mas tá tão embustida dentro dela que é difícil. Por outro lado, a gente vê o Kevin na infância, no passado, lá na piscina, com ciúmes do Randall, se sentindo deixado de lado, porque ele percebe, ele tá pensando ali naquele momento, já também com 8 anos, que o tempo todo os pais dele estão tentando fazer o Randall e a Kate se sentirem acolhidos. O Randall, porque ele é um filho que não veio biologicamente, né, dessa família, então ele é um filho adotivo, e também a Kate, porque ela tem essa questão do peso desde pequena. Então são duas necessidades mais significativas, são coisas um pouco mais delicadas. E aí os pais dão muita atenção pra esses dois filhos, e o Kevin acaba ficando de lado. Então ele passa o episódio inteiro
tentando chamar a atenção dos pais na piscina e não conseguindo essa atenção. E aí a gente tem um paralelo aqui com ele recebendo no futuro toda a atenção do mundo, mas ainda assim se sentindo vazio e sentindo que não merece essa atenção, né? Porque daí no presente a gente vê ele fazendo um teste pra peça de teatro que ele quer conseguir o papel, ele quer atuar nessa peça, mas ele faz um teste horrível, péssimo, ele não tá preparado, ele não entrega um bom trabalho, mas ainda assim ele consegue esse papel porque todo mundo acha que vai ser lucrativo, já que ele é o ator da série O Babá. Então o Kevin, ele sempre consegue o que ele quer, esse é um padrão na série. Só que isso é um problema porque fica difícil sentir que ele de fato mereceu as coisas, ele não consegue sentir que ele mereceu as coisas, porque ele acha que tudo foi uma questão de sorte e que agora ele colhe os privilégios de ter feito uma série muito famosa. E, fora isso, também dificulta o desenvolvimento pessoal dele, né? Porque quando a gente consegue tudo que a gente quer, é difícil perceber que a gente precisa lutar pelas coisas. Então o Kevin, além de tudo, ele também tem uma grande insegurança, ele também duvida muito do seu trabalho e das coisas que ele faz. E isso tudo é um reflexo da criação dele também. Por último, a gente tem o Randall, e o Randall, como a gente sabe, ele é uma criança negra que cresceu numa família branca. E isso teve muitos desenrolares, né? Claro, ele teve muita sorte de ser encontrado e adotado por uma família que o ama, que o respeita, que criou ele da mesma forma que criou os outros filhos, que deu de tudo pra ele, que lutou pra que ele tivesse uma vida maravilhosa. E crianças que estiveram na situação que o Randall esteve muitas vezes têm destinos muito diferentes. Ainda assim, o Jack e a Rebecca não sabem direito como criar uma criança negra, não sabem direito como abordar as questões raciais que o Randall precisa. Na infância a gente vê, por exemplo, que a Rebecca não sabia que o Randall precisava de um cabeleireiro especializado em corte de cabelo de crianças negras, porque senão o cabelo dele ia ficar coçando, ia trazer um mal-estar, se o cabeleireiro que cortasse, né, não tivesse essa experiência. E é uma pessoa de uma família negra que precisa dizer isso pra ela. É a Ivete, né, que é essa mulher que eles conhecem ali na piscina. E ela é o motivo, ela e as pessoas que ela conhece, o filho dela e as outras pessoas que são próximas a ela, são o motivo pelo qual o Randall pediu pra ir nessa piscina em específico e não numa outra piscina que existia ali na cidade. Porque ele já tinha visto essas pessoas ali e queria ter mais interações com pessoas que fossem da mesma cor que a dele, né? E ele tem um caderninho, ele conta isso no futuro depois, né? A gente vê o caderninho ali, ele explica pro William no futuro que nesse caderninho ele anotava o número de pessoas negras que ele conhecia, porque ele não conhecia muitas. Ele estava cercado sempre por pessoas brancas na escola, no bairro, em todos os arredores da vida dele quando pequeno. Isso é muito forte, né? E ele também diz que ele sempre estava pensando se a pessoa que ele conhecia, se as pessoas que ele conheciam poderiam ser os pais dele. E no presente, então, a gente vê o Randall refletindo sobre todas essas coisas. A gente vê uma cena do William com o Randall no condomínio, então o segurança do condomínio vem abordar o William porque recebeu uma denúncia de vizinhos, e os vizinhos claramente são brancos, porque o Randall, ele continua participando de ambientes em que a maioria das pessoas são brancas, porque foi assim que ele cresceu a vida inteira, né? E a gente descobre no episódio que o William, por sua vez, foi um cara militante, que lutou pelos direitos de crianças negras e pobres no passado, que sempre esteve inserido na comunidade negra, que sempre teve isso como parte da sua identidade, enquanto o Randall não conseguiu desenvolver isso pelo contexto no qual ele foi criado, né? Então ele entende, obviamente, o que significa o racismo, o que são os preconceitos e as dificuldades que as pessoas têm, só que ele não esteve inserido nessa cultura de realmente lutar pelos direitos, de ser uma pessoa mais ativa socialmente nesse sentido. E esse é um episódio que, de forma muito delicada, aborda racismo. Eu acho que, na verdade, o racismo ele é um dos principais temas da série, mas aqui ele aparece com um pouco mais de clareza, né? Como eu disse, o Randall é um homem negro que foi criado numa família branca e que precisou fazer concessões. Então ele precisou e ele ainda precisa relevar situações, relevar atitudes, comportamentos para se encaixar em determinados lugares. E a gente vê também a família dele ali, junto com o William, indo assistir a peça da escola em que a Tess interpreta a Branca de Neve. E o Randall ficou observando os olhares, os risos, porque a Tess é uma menina negra interpretando uma personagem fictícia que é uma personagem branca, é a Branca de Neve, né? Então, ela foi criada num ambiente pelos seus pais onde ela não precisa, onde ela não consegue nem perceber que existe algo de estranho nisso, porque ela foi criada pra não ver essa diferença, pra não perceber essas questões, né? O que é bom, mas ela também vai precisar de consciência sobre isso no futuro. Enquanto as outras pessoas que estão ali estão, de certa forma, debochando, rindo, não levando a sério
essa escolha. Mas no fim das contas, então, o William pede desculpa pro Randall e diz que entende qual é a trajetória dele, né? E também pede desculpas principalmente por ter abandonado ele na infância e chama o Randall de filho pela primeira vez, o que é muito significativo. Eu acho que esse episódio, além de abordar questões muito sensíveis e delicadas, explica pra gente, mostra pra gente que a maior parte dos problemas que as pessoas têm são reflexo da criação que eles tiveram dos seus pais. Ainda que esses pais estivessem fazendo o seu melhor, porque o Jack e a Rebecca são pais maravilhosos, incríveis, que estão se esforçando, que tentam entender os filhos, que tentam fazer de tudo pelos filhos, e ainda assim eles erram. Tentando acertar, eles erram, e nesses erros, inseguranças são desenvolvidas, e essas inseguranças elas crescem pra sempre junto com esses filhos até a vida adulta. O quarto episódio acaba com o Kevin chegando pra ficar um tempo ali com o Randall, porque o Randall mora perto de Nova York e o Kevin vai estar envolvido agora nessa peça de teatro. E o Kevin descobre, então, que o Randall encontrou seu pai biológico. Vamos ver nos próximos episódios como isso vai se desenrolar também, como o Kevin vai se sentir em relação a isso. Não que ele precise se sentir de alguma forma, mas com certeza a série vai trazer pra gente algumas questões aí. Pra finalizar, eu vou falar agora detalhes que podem ser observados pelas pessoas que já assistiram a série. Então, se você não assistiu os próximos episódios da série, esse é o momento de você sair desse vídeo e voltar aqui só semana que vem. Mas não esquece de deixar um joinha e de comentar o que é que você achou dos episódios de This Is Us até agora. O episódio 3 da série só mostra pra gente o primeiro encontro da Rebecca e do William. A gente sabe que anos mais tarde eles se encontraram de novo. Então, a história deles é ainda mais complexa. Outra coisa, mesmo no presente, os personagens estão sempre se referindo ao Jack como se ele estivesse vivo. E isso tá claramente ali pra não entregar a verdade, porque a gente só descobre que ele faleceu um pouquinho mais pra frente na temporada. Além disso, a gente vê nesses episódios o Kevin decidindo ir pra Nova York a trabalho, mas a gente também sabe que Nova York é onde a Sophie mora. E eu estou muito animada pra ver os dois se encontrando, porque já faz um tempo desde que eu assisti esses episódios e eu amo esse casal. Quem me acompanha sabe disso. Por último, a gente vê também o Jack no quarto episódio dando pra Kate usar uma camiseta que ele conta pra ela que foi a camiseta que ele usou quando conheceu a Rebecca, mas ele só fala isso pra animar a filha mesmo, pra criar uma história ali pra ela, porque na verdade ele não usou essa camiseta no primeiro encontro dele com a Rebecca. Ele tava usando uma outra roupa e ele encontrou com ela por acaso no bar em que ela tava cantando a música Moonshadow, sobre a qual a gente já falou até no vídeo anterior. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, façam todas aquelas coisas que vocês já sabem que me ajudam muito se vocês fizerem. A gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e tchau!